noite a todos, sejam muito bem-vindos. O estudo nosso de hoje é da aula 8 do curso de Medicina Espiritual, que tem por título Glândula do Timo. Doutora, a gente tem 32 perguntas hoje, viu? Eu vou pedir para a nossa irmã Elizabeth iniciar a sua primeira pergunta. Na sequência já pode fazer a sua segunda, tá bom? Ok, boa noite, doutora, tudo jóia? A minha primeira pergunta é: qual é a ligação da glândula do timo entre o corpo físico e o corpo espiritual? Olha, consideramos a glândula do timo e as suas ramificações dentro do princípio vital que interliga todos os órgãos. Então, a vitalidade ela só existe porque essas conexões entre o princípio biológico e o princípio perispiritual é um conjunto que se encaixa muito bem para a gente entender melhor, para que a vida se faça presente no ventre da mãe. Então, essa glândula do timo ela está interligada ao princípio orgânico, entendeu? E ao princípio espiritual. Quer dizer o seguinte: na hora da morte, essa glândula ela recolhe todas as conexões e aí o desprendimento acontece e não tem como retornar ao corpo físico. Então, quando a gente vai ver a parte também dos plexos, que é o princípio espiritual que dá sustentação a todas as camadas perispirituais. Então, nós temos aí dois caminhos, né? A glândula do timo, princípio biológico, e temos todos os plexos aí como sustentação energética para que a vida se faça presente. Posso fazer a segunda, João? Pode sim, por favor. A glândula do timo pode ser afetada por pensamentos negativos contínuos, e como podemos fazer para nos proteger? Pensamento em radiação para todos os plexos pode atingir a glândula do timo, sim. Quando a contaminação externa, o risco é um pouco. Quando a contaminação interna, o risco para o timo se travar é muito rápido. E aí vem as dores do timo e as dores cardiológicas avisando que alguma coisa está errada, entendeu? Então, os pensamentos, na realidade, ele tem que ter uma boa conservação para que haja uma saúde física, uma saúde espiritual equilibrada. Ok. A senhora Dilma Gomes, por gentileza, traga a sua primeira pergunta. Depois que a médica responder, traga a sua segunda, por favor. Boa noite, doutora Cristina. A pessoa já pode nascer com o timo enfraquecido? E quais doenças a pessoa pode estar mais propensa a adquirir? Olha, os prematuros, principalmente de alto risco, a possibilidade de viver é muito pouca. Porque a gente percebe que a glândula do timo de uma criança prematura, principalmente as infectadas, ela trabalha 100%. Então, o desgaste físico é muito grande. E muitas crianças, elas que estão ali infectadas, elas não vão sobreviver. Porque a gente chama ali de encarnação temporária, entendeu? Então, uma criança que a gente que é apego, que nasceu com 9 meses, então o timo dele está todo protegido, então as funções do timo dele é toda distribuída, toda certinha, mas a do prematuro é muito complicada. Ok. Considerando que o timo é responsável pela imunidade do corpo, como fortalecê-lo contra os fluxos eletromagnéticos negativos? O grande problema de vocês que tratam essa glândula assim é o estresse. Isso é muito complicado, né? Principalmente os médicos sensitivos, eles estão observado que às vezes quando trata essa glândula aí, a imunidade vai embora porque atinge o esplênico. Aí tem outro problema muito sério aí. A imunidade indo embora e o esplênico ali comprometido, essa pessoa ela pode ter problemas renais, insuficiência respiratória, entendeu? Então vocês vivem num mundo totalmente de energias, mas vocês desconhecem os perigos desse mundo. Ok.
Certo. Dona Javanilde Limeira, a sua primeira pergunta, por favor. Doutora Cristina, crianças com problemas de aftas constantes, isso está associado à contaminação do ambiente ou problema genético? Ou é karma por viciações em vidas passadas? Não, o plexo aí é o gástrico, a acidez do gástrico. Provavelmente pode ter bebida no ambiente, pode ter fumo no ambiente. E a criança, praticamente, ela tem uma absorção bem mais rápida do que um adulto, né? E todo o princípio vital ali está muito ativo. Em você sofrer já o desgaste, essa coisa toda. Mas quando a gente vê o carnaval, uma mãe levar uma criança para um baile como esse, isso é uma sentença de morte para a criança. Quando eu falo sentença de morte, eu quero dizer o seguinte, que vários ectoplasmas contaminados penetrou no timo, no gástrico e nos outros plexos. Então, nós já temos aqui em Recife uma grande quantidade de crianças infectadas, doença respiratória grave, que estão internadas. Aí vai fazer um histórico de onde estavam essas crianças, provavelmente no carnaval. Obrigada, doutora. Obrigado também. Doutora, a senhora Simone Leite está pedindo para entrar. Pode entrar. Na sequência, o nosso irmão Mauro. Faça a sua primeira pergunta, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, amado. A minha pergunta é sobre a transfusão ectoplasmática. Podemos tirar de uma gestante para outra com quantos dias ou com quantas semanas? Boa pergunta. Eu tenho que avaliar a imunidade dessa gestante que eu vou tirar o ectoplasma. Eu faço isso quando uma está sob ameaça de aborto, viu? Mas eu tenho que ver a saúde dela. Então, eu tenho que fazer ali uma pequena entrevista. Você está com infecção, está tendo cólica, mas pela pele eu já conheço que ela é uma pessoa de saúde. Eu posso fazer isso. Mas primeiro eu tenho que saber. Se é constante, ela teve febre, ela tem imunidade baixa, não pode fazer uma transfusão de ectoplasma de uma para outra. Então, geralmente, eu só faço naquelas que têm uma boa saúde gestacional. Ok, doutora, obrigado, um abraço. Boa noite, o senhor José Barbosa. Traga a sua primeira pergunta, por gentileza. Aí depois que a médica responder, o senhor já traz a sua segunda pergunta, senhor Barbosa. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Seu Barbosa. Já existe algum aparelho que possa auxiliar na detecção da febre obsessiva, tipo o detector Geiger? Olha, veja só. Os aparelhos que eu utilizo aqui são aparelhos altamente a febre, pelo fator que é muito mais fácil você tratar. Mas existe a febre perispiritual que pode levar você à morte e você não sente. Porque ela não é detectada em nenhum termômetro e nenhum aparelho. E quando isso acontece, significa que o obsessor tem um nível de infecção muito grave. Mas só que esse nível de infecção não vai ser registrado em nenhum tipo de laboratório. Eu pego muito isso em criança que foram para o carnaval. A criança tem febre, mas não acontece, não dá para detectar essa febre. Os exames estão tudo normal, a imunidade normal. Aí a gente parte agora para a febre perispiritual. Aí a gente percebe que o perispírito daquela criança está todo amarelo. Então essa cor amarela significa a infecção que ele pegou naquele local e que pode levar ele à morte. O tratamento nesse sentido é evocar o espírito e aplicar ectoplasma naquela criança que ela se recupera. Ok, obrigado. A outra não é nem uma pergunta, é só um alerta. Tem pessoas que tomam quase que diariamente própolis. E nós sabemos que a maioria dos própolis são feitos à base de álcool.
Isso é um perigo para a parte espiritual. Vamos observar o nível de fermentação. Isso todo dia não faz bem. Tudo que você faz com exagero vai lhe prejudicar. Se isso for uma vez na semana, não tem problema. Mas se isso for todo dia, se prepare realmente que seu fígado vai ter problema, viu? Ok, muito obrigado. Exatamente. Dando continuidade a nosso irmão Livaneide, a sua pergunta de número 2, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. E a paciente casada e o companheiro fez uso de bebida alcoólica ou alimenta pensamento negativo, pode contaminá-la no momento do sono pela proximidade, causando mal-estar ou diarreia? Olha, na Gênesis, Kardec fala que o fluido tem poder de penetrabilidade. Então, isso é inevitável, a contaminação vai acontecer. Então, se uma pessoa bebe dentro de casa, todas elas que estão ali, ela recebe uma porcentagem de álcool e fluido alcoólico, entendeu? Esse fluido alcoólico que está ali é distribuído pelo organismo daquela pessoa e das entidades que acompanham ele. Criança no local desse não tem saúde. É febre, diarreia, vômito, internamento constante. Então, quando os homens compreender as leis que regem os fluidos, eles irão ter mais responsabilidade com aquilo que faz. Dando continuidade a nossa irmã Maria José. Faça sua primeira pergunta, na sequência sua segunda. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Se o timo é o ponto central do espírito, quais as consequências pode trazer para o corpo físico se ele continuar travado por muito tempo? Olha, o que vai acontecer ali, primeiro, o apetite vai embora, né? Outra coisa, dificuldade de ingerir líquido. No processo obsessivo, o obsessor ele pode travar o timo. E aí vem a perda de peso. A perda de peso por sequência é estranho. Então nós temos que observar ali, quando a gente toca no timo, geralmente dá choque nos dedos do médio, indicando que aquela contaminação de timo é muito grave. Em crianças que a gente observa, recém-nascidas, essas crianças, as mães falam aqui que elas têm cólica, e às vezes não são cólicas. O timo da criança travou, aquilo é como um espinho dentro dele. Ele grita, ele não chora, ele grita. Então, por ele gritar, essa dor já é insuportável. E às vezes eu chego aqui, observo isso, aí vou olhar o abdômen da criança, não é gasto, está tudo normal. Então vamos ver agora o timo está travado. E vem a pergunta, vocês levaram esse bebê aonde? Porque o timo de um bebê não se trata, não é tão simples. E geralmente o que elas falam é: eu estive no aniversário, lá tinha bebida, meu marido bebeu, qual é o problema? Então ali não é a função de gado, é a função do timo travado no bebê, viu? Eu posso trocar, Joelson, a segunda pela terceira, que eu mandei 3. Faça a segunda, a terceira vai ficar no finalzinho. Só para seguir uma ordem, viu? Tá bom. A criança pode nascer já com a glândula do timo travada. E quando isso acontece, como descobrir? A medicina material tem condições para detectar essa patologia? Não tem, porque se a criança nascer com essa glândula do timo travada, ela não consegue dormir, não. Porque a flexibilidade do sono depende muito da glândula do timo. Então, tem crianças que, quando ela volta ao corpo, o que é que acontece? O timo trava com esse espírito fora. Essa criança entra em desespero. Ela começa a chorar, ela não consegue abrir os olhos, indicando que existe também um processo obsessivo que está travando a glândula do timo quando essa criança sai através do sono.
Mas aí depende muito da evolução do espírito. Se ele tem uma evolução muito boa, ele também tem uma assistência boa. Mas quando isso acontece, a gente tem que ficar atento para saber o que está acontecendo com essa criança. Então, se uma criança trava o timo, então significa que existe alguma coisa emocional também na vida. Principalmente na hora de amamentar. Ela vai amamentar estressada, às vezes revoltada. Então, aquela criança recebe aquele leite ali cheio de irradiações negativas. Esse leite provavelmente vai travar o timo. E quando trava, dá um trabalho enorme, porque às vezes a criança fica toda roxinha, tem que ser socorrida. O processo é muito grave nesses casos. Obrigada. Dando continuidade, doutora, tivemos 3 perguntas dentro do mesmo tema, né? Que é o café com pimenta no combate ao eletromagnetismo. Eu vou pedir para que a nossa irmã Giovanilde faça a pergunta dela de número 2. Aí já peço que depois da resposta da médica, a nossa irmã Joana e a nossa irmã Ana Marisa, se tiver suas perguntas respondidas, que é dentro do mesmo tema, sinalize para a gente, por favor. Segunda pergunta, o consumo de café combate o eletromagnetismo negativo. A senhora pode falar sobre os benefícios do consumo de café com pimenta e também com a canela em pó? Agora, a canela em pó é um antibiótico natural. Né? Então, também a gente tem que observar. Alguém alérgico a isso, por isso eu só gosto de passar também conversa com a pessoa. Outra coisa, é uma pesquisa científica assinada e comprovada. Não é nada aleatório, né? Porque já que a gente busca essa fórmula, eu queria que a ciência provasse se o café com pimenta, ele melhora ou não a imunidade. Isso foi provado, foi assinado, e nós temos esse documento em mãos, sempre. Então, qual é o segundo passo agora? A saber para quem a gente vai indicar isso. Então, se aquela pessoa for alérgica a pimenta, eu já não posso indicar. Entendeu? Porque aí vai aparecer edema nos lábios, nos braços, e vai ter muita complicação. Então, eu não trabalho aqui com 100% com café com pimenta, não. Quando eu vejo uma pessoa pós-Covid, que ela não consegue melhorar, eu faço essa indicação. Mas antes disso, eu faço logo uma entrevista com essa pessoa, para saber tudo com relação ao organismo dela e o estado alérgico que ela tem. Na crise do Covid, em 2019, 2020, praticamente meus pacientes inteiros tomaram café com pimenta. E muitos conseguiram sobreviver, entendeu? Agora, os que tomaram a vacina não tiveram a mesma sorte. Mas os que tomaram café com pimenta, graças a Deus, a imunidade aumentou e essas pessoas se recuperaram. Doutora, eu tomo café com pimenta de manhã e de noite, com canela também. Me sinto muito bem, graças a Deus. Obrigada. Eu tomava pimenta com café, né? Não era café com pimenta não, porque ele colocava 10 gotas. E eu não sei se eu faço não, pelo amor de Deus. Só é 3 ou 5. Se eu colocar 10, ele ria quando eu falava isso. Ok, obrigada. A nossa irmã Joana, por gentileza, deu para esclarecer a sua dúvida. Se não for ainda, faça a sua pergunta. Boa noite a todos. Não, pode ser uma continuação aí da explicação do café, porque na aula a doutora Cristina fala, né, que o café quebra, né, a corrente eletromagnética por causa da sua substância. Aí eu fiquei um pouco curiosa a respeito. Como é que ele quebra, né? É a famosa cafeína, tão criticada pelos urologistas, né? Que na realidade ele desconhece. Por quê? Se você toma um café e existe um estado de labirintite, algum problema tem. Mas o problema não é o café. A cafeína está indicando que o seu sistema nervoso central tem algum problema nele. Então, por que a gente colocou o café com pimenta? Porque o café, ele é um estimulante. Então, ele aumenta a imunidade. A pimenta em si também, ela é cicatrizante e tem várias funções com relação a isso. E confunde também os ataques virais, né, pela substância da ardênciazinha que ela tem.
Então, nós preparamos o quê? Né? Preparamos o café com pimenta para combater as infecções. Então, isso é de suma importância. Quando eu vejo alguns processos de infecções aqui também, eu posso fazer essa indicação depois de conversar com o paciente. Porque, na realidade, isso não é medicação, né? Medicação a gente não pode passar. Certo. Pergunta 2. Aguarda um pouquinho, viu? Por gentileza. Ok. A nossa irmã Ana Marisa, sua pergunta sobre o tema café com pimenta, de número 2, no caso. Doutora, a senhora falou que o café ele quebra a corrente eletromagnética, né? Então, quando sentimos dor de cabeça, a gente toma aquele famoso cafezinho no final da tarde, é apenas uma corrente eletromagnética negativa ou é vício mesmo? Não, veja só, nem é dependência também da cafeína, não. Os sensitivos, os médicos sensitivos, eles têm uma facilidade muito grande de absorver pelo coronário. Quando é penetrabilidade energética no sistema nervoso central, então o que acontece? O café sendo estimulante, ele vai estabilizar os dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Estabilizando, então, aquela dor passa. Então, se aquela pessoa, por exemplo, ela tiver um pico de pressão, para se evitar o AVC, eu posso usar o café. Entendeu? Eu posso usar ele. Porque aí, sendo estimulante, eu vou estabilizar. Por quê? Os processos de aneurisma, os processos de AVC, têm grande ligação com contaminação eletromagnética interna. Então, o combate já começa aí, antes de chegar aqui. Obrigada. Obrigado também. Marcela, sua pergunta de número 2, por gentileza. Boa noite. Minha primeira pergunta é: quando sentimos emoções intensas, como ansiedade, estresse, e o timo ele pode ficar vulnerável de acordo com essas sensações, com o decorrer do tempo, isso pode prejudicá-lo e impedi-lo de fazer o seu papel? Olha, interessante que todo estresse de vocês fica armazenado, crise de ansiedade fica armazenado no bulbo raquidiano, aqui, vocês chamam de nuca, né? Então, eu já presenciei algumas crises de ansiedade aqui e eu mostrei aos médicos como é que a gente tira aquela pessoa da crise de ansiedade. Isso aí eu faço na prática, certo? Para mostrar para eles terem experiência. Então, você imagine, você com a crise de ansiedade e o timo fechado, a confusão é grande. A sua temperatura vai embora rapidamente, entendeu? Aí vem a sensação de pânico, porque você está pensando que vai desencarnar naquela hora e não vai acontecer. Então, se tiver alguém ali que dê uma massagem em você, sob pressão, na região do bulbo raquidiano, você volta ao normal. E o timo aí reativa e abre novamente. Certo, obrigada. Obrigado também. Passa a sua de número 2, Marcela, por gentileza. Tá. Convulsões constantes tem a ver com o timo desequilibrado por conta de espíritos obsessores. Como tentar se curar e não deixar que eles venham influenciar novamente sobre essa área? As convulsões, hein? Sim. Olha, como é que é o nome? Marcela. Vê só, Marcelo. Existe tipo de convulsões em sonâmbulos que não são convulsões, são excesso de eletromagnetismo negativo. Quando eu vejo sonâmbulos aqui, eu faço uma pergunta a ele. Você teve uma convulsão, mordeu a língua, são os primeiros sinais que aquela convulsão não é provocada por obsessores. Então, se ele fala, olha, eu mordi a língua, me debati, eu já estou vendo que ali é um estado de desorganização neurológica. Ele precisa agora de um neuro. Quando eles falam, não, eu tenho crise de ausência, a mediunidade. Ali é mediunidade, tem nada a ver com convulsão. Outros dizem, olha, minha mãe falou que eu fui me deitando e eu comecei a virar os olhos. Aquilo ali é mediunidade sonambúlica. Aquilo não tem nada a ver com convulsiva, porque há uma grande diferença de uma coisa para outra. E esses médios, às vezes, antes de ter a crise, eles têm uma forte dor de cabeça, pressão energética sobre o hemisfério cerebral.
Depois que eles têm a crise, a dor de cabeça passa. Então significa que essas energias foram liberadas. Certo, obrigada. Obrigado também, Marcelo. A senhora Elcimara, a sua pergunta de número 1, por favor. Ligue seu microfone, por gentileza, para a gente lhe ouvir. Desculpa. Boa noite, gente. Boa noite, doutora. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre as descargas eletromagnéticas, principalmente quando a gente acorda repentinamente, assim, com o coração acelerado. Olha, a volta para o corpo exige uma prece ao se levantar. E muitas vezes vocês, dentro da programação que vocês fazem, do imediatismo, vocês prejudicam muito essa volta. Você imagina um espírito fora do corpo, né? E de repente ele entra, esse ritmo cardíaco aumenta. E é muito prejudicial à saúde neurológica também. Então vocês, ao levantar, passa um tempinho ali de 2 minutos, entendeu? Abre os olhos, faça uma prece, pronto, tá bom, vai começar o dia. Mas o que acontece é que a ansiedade de vocês, muitas vezes vocês levam para o mundo espiritual. E eu vejo isso constantemente de trabalhadores em enfermaria dizendo, daqui a pouco eu acordo, daqui a pouco eu acordo. Eu tenho que trabalhar, tem que concentrar aqui, criatura. Olha, começou a dormir agora lá, pelo amor de Deus, deixa aquele corpo lá sossegado. E na pressa de vir para querer fazer as coisas, terminam se prejudicando. Certo. Mas às vezes é extraordinário de acordar, como se fosse um pesadelo. De repente você desperta com o coração acelerado, mas não sabe o porquê, não lembra. Aí é diferente, né? Então, dentro do processo de perseguição, às vezes o obsessor faz vibração para o time. Então você se acorda no susto. Então o ritmo cardíaco vai aumentar, porque foi um susto, né? Entendi. A senhora pode repetir? Deu uma travada que eu não ouvi. Sim. Quando você acorda de repente, significa emissão vibratória de processo de perseguição espiritual no timo. Como as crianças também podem acordar assim. Então isso acontece por causa da perseguição espiritual. Entendi. Então são duas coisas diferentes, né? Isso que a senhora está falando. Tá, porque chegou o momento, né, o despertador, e essa volta repentina no meio da noite e fora do horário. São duas coisas diferentes. O choque no timo, né? Sim, eu entendi. Obrigada. Dando continuidade, a senhora Ana Marisa, traga sua primeira pergunta, por favor. Doutora, na aula, a senhora falou que o timo às vezes começa a fechar, começa a parar 90 dias antes da pessoa morrer e a pessoa não percebe. Para as pessoas mais sensíveis, ou tem alguma forma de perceber fraqueza no corpo, tem alguma forma de saber que está chegando a hora da morte ou não? É apenas como se o corpo fosse enfraquecendo mesmo. Para aquele que está lidando da morte, criatura, para entrar em desespero. Veja só, nos médios sonâmbulos, eles sabem porque o efeito neles são maiores. Nos médios comuns, eles nem percebem que aquele desligamento já está acontecendo 90 dias antes de chegar ao desencarne. Então, nos médios sonâmbulos equilibrados, eles vão sentir sendo envolvidos por uma paz muito grande que não é normal. Está entendendo? Então, metade dele está no corpo e metade dele já está no mundo espiritual. E às vezes a morte deles são assim, tão de surpresa que ninguém nem espera.
mas isso a gente chama de desencarne programado pela justiça divina, entendeu? E o espírito é avisado quando sai do corpo que isso vai acontecer. E muitos deles se preparam, outros se despedem de todo mundo, e as pessoas levam na brincadeira, dizendo: você é muito novo, não vai partir, mas ele já tem consciência que uma parte dele já está no mundo espiritual. Tá, doutora, obrigada. Obrigado também. A senhora Maria Clara, a sua pergunta de número 1, depois que a médica responder, pode fazer a sua segunda pergunta. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Maria Clara. A minha primeira pergunta é como funciona a glândula do timo no espírito desencarnado. Olha, vamos ver o suicida. Ela está ativa no suicida, viu? Ela está ativa. O grande problema do suicida é a glândula do timo. Ela não foi desativada. Está ligada a todos os órgãos. Na morte natural, uma pessoa idosa, é uma morte calma e tranquila. O timo fez todo o trabalho dele, se recolheu, desligou o princípio vital, retirou o princípio espiritual. Então, nesses casos, é muito diferente de uma pessoa que se mata. Uma pessoa que se mata, o timo está ativo. Então, por isso que para nós, essa pessoa tirou a vida, mas ele continua vivo. Olha o problema que ele encontrou. O processo de materialização dele é idêntico de uma pessoa viva. Ele não é considerado aqui no mundo espiritual como desencarnado, porque na verdade ele não cumpriu o ciclo que exige, né, que é justamente o esgotamento total do fluido vital, e por isso ele sofre essas consequências. Essas consequências que o suicida sofre, eu quero que vocês entendam que não é o castigo da justiça divina, não. É leis que existem já no mundo espiritual que não pode se fugir às regras. Então, a lei que diz que você morreu de morte natural, você esgotou todos os órgãos, o princípio espiritual volta para quê? As sensações são mínimas. Não resta mais nada de matéria. Mas no caso do suicida, ele tem 100% de materialização. Então ele sente fome, ele sente sede, ele tem crise de ansiedade. Se ele realmente pegou um projeto e atirou na cabeça, ele vai sentir as dores. Então, olha, você saiu de uma vida que estava ruim para outra pior. Quando há o esgotamento total e o recolhimento do timo no suicida, é que ele é considerado agora desencarnado para a justiça divina, viu? Entendi. Posso fazer a segunda? Pode sim. Depois do desencarne por morte natural, quanto tempo depois para o sepultamento? Olha, vamos lá. Depende da evolução do espírito. Sepultamento, a gente diz o seguinte: cremação de cadáver, sepultamento, isso depende da sua evolução. Se você tem evolução, aquilo ali é apenas uma vez que você deixou lá. Você não está mais se importando com seu corpo físico. Agora você tem seu corpo fluídico aqui no mundo espiritual, e esse corpo fluídico que você tem aqui, o que acontece com ele? Ele lhe dá a liberdade de você se deslocar, de você participar aqui junto conosco de estudo. Aquela veste que está lá não faz mais sentido nenhum. Então é o que eu digo aqui. Muitos me fazem essa pergunta: cremação ou sepultamento? Eu digo, olha, depende da evolução. Se você sepultar um suicida, ele vai dizer o quê, né? Vai dizer que os vermes estão corroendo ele. Se você levar um suicida ao crematório, ele vai dizer que está pegando fogo. Por quê? Ele está ligado 100% às condições físicas. Mas na morte natural, isso não existe. Entendi, obrigada. Obrigado também, Maria Clara. A senhora Elcimara, sua segunda pergunta, por gentileza. Doutora, no livro André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, ele relata que os espíritos socorristas
atua na separação dos laços políticos, o corpo e o perispírito. A senhora poderia explicar melhor como se dá essa separação? Olha, veja só, nós temos que ver que o mundo espiritual, ele passa por estudos e renovações, entendeu? Então, quando a gente fala em espíritos socorristas, seriam aqueles que socorrem. Mas isso depende da evolução de cada espírito. Um espírito que cometeu diversos homicídios, ele é arrastado para a região inferior, ele não tem condições de ser socorrido. Aí já muda tudo aí, tá entendendo? Porque aquele da vida, na hora que o corpo dele é batido, eles ficam próximos. E nós não podemos fazer nada, porque ele tem um débito. E a partir do momento que ele se desloca, ele é arrastado para a região inferior e o tormento é imenso. Então, quando a gente vai para a morte natural, o que é que a gente vai encontrar ali no leito? Equipe de médicos, equipe de médico que espera o biologicamente acontecer e o perispiritualmente. Então, o movimento espírita, ele não soube interpretar o que André Luiz quis dizer. Se de repente eu vou lá, você está na enfermaria, eu vou lá, como socorrista. Aí você está com a dificuldade de sair do corpo, eu vou tirar tudo do corpo, se não é eutanásia, não. Então, o que é que eu vou avaliar? O princípio vital dela existe ainda, a gente não pode interferir porque Deus não permite. O princípio espiritual já se deslocou, então nós só fazemos esperar e proteger você para que nenhuma entidade venha ali atrapalhar esse momento. A nossa função é de proteger, não é de desligar ninguém, viu? É porque eu li esse livro há muito tempo, antes de conhecer o hospital, e aí, estudando os plexos durante as aulas, ele sempre vem à minha memória. Aí realmente o que a senhora falou faz muito sentido. Seria, de fato, eutanásia, se ele, da forma que ele relata, é como se estivesse, de fato, fazendo essa separação mesmo. Não. Olha, Chico escreveu muita coisa boa, mas que foi adulterada. Entendeu? Isso foi adulterado. Colocaram o que eles quiseram lá, não foi o que ele escreveu, não. Certo? Porque, veja, quando vai acontecer, quando o paciente meu vai desencarnar aqui, eu já sei. Eu sei por quê. A gente vê o recolhimento do timo, a temperatura dele começa a se modificar, a retenção de líquido começa a acontecer. Aquelas funções ali estão desorganizadas. Mas eu jamais vou dizer isso aí. Entendeu? Eu vou ficar calada. Eu posso até comentar com a família em particular, mas eu não posso dizer isso para um paciente que ele entra em desespero. Obrigada, doutora. Obrigado também. Continuidade, a nossa irmã Maria da Paz. Traga a sua pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Maria da Paz. A minha pergunta é a seguinte. Doutora Cristina, quando uma gestante está com infecção urinária, a criança corre risco de vida? Olha, se essa infecção subisse, depende da gravidade da infecção. Porque nós temos que ver a infecção e a obsessão também. Aí isso aqui é feito e é avaliado aqui. Se existe uma infecção muito persistente e o antibiótico não resolve, então a gente já sabe que é obsessivo. Aí nós temos que convocar o irmão necessitado, convidá-lo para o internamento, para que o antibiótico tenha uma ação melhor sobre aquele plexo. Aí vem outra questão. O irmão necessitado está observando quem? A mãe ou o filho? Isso a gente tem que saber também. Porque geralmente esses tipos de obsessões gestacional, quando acontece com a mãe, é no pós-parto que eles atacam. Porque eles não têm nenhuma ligação com o espírito que vai nascer. O problema deles é com a mãe. Então esse lado a gente conhece aqui. Quando o problema é com o espírito, já é diferente. Então a gente vai sentir o estresse
da própria criança na barriga. Ele vai se mexer muito, ele vai ficar muito agitado. Então, ele está se sentindo ameaçado por alguma coisa. E essa alguma coisa é seu perseguidor espiritual. Obrigada, doutora Cristina. Também. A senhora Edilane, a sua pergunta de número 1, depois pode trazer a sua segunda pergunta. Boa noite, gente. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta em relação, se tem alguma relação o timo da gestante com a placenta do bebê. Olha, vê só, existe ali no timo um canal perispiritual que geralmente eu aplico ectoplasma ali para ir diretamente para o bebê. Então isso é na parte perispiritual. Não tem nada a ver dessa parte aí, porque a alimentação da placenta é do plexo genésico, por isso que é perigoso. Porque se o genésico ali não tiver equilibrado, essa criança é abortada, certo? Então, tudo que envolve o bebê ali vai depender do plexo genésico. Então, por que eu não aplico diretamente no genésico da paciente? Porque o alvo não é a paciente, o alvo é o bebê. Então, eu vou na glândula do timo, existe um canalzinho ali que vai diretamente para o bebê, e ali a gente vai fazendo as medicações diretamente para ele. Ok, doutora, obrigada. Doutora, eu gostaria de trocar a minha segunda pergunta. Posso? Pode sim. Então, doutora Cristina, eu tenho um dos meus cachorros, eles estão passando por um processo de uma doença, a sinomose, que é através de vírus. E debilitou muito, né? O cachorro está bem debilitado. E algumas pessoas me questionaram essa questão da eutanásia para ele não sofrer. Eu não concordei. Aí procurei algumas palestras que tem, inclusive uma de 10 anos atrás, do Dr. Bezerra de Menezes, sobre a veterinária, né, do mundo espiritual. E assistindo essa palestra já me deixou bem mais tranquila. Então, doutora, eu gostaria de saber qual a opinião, a visão, né, dos espíritos em relação realmente a essa eutanásia, né, desses animais que estão passando por processos, talvez, de doenças, né, que são neurológicas, que não tem cura. E outra pergunta em cima disso é, os animais, eles têm glândula do timo? Certo, vamos lá, veja só. Existem animais que estão contaminados, na realidade tem que ficar isolados, tá entendendo? O contato com o ser humano realmente corre risco, isso é uma realidade que se tem. Quando a gente fala na eutanásia, por exemplo, um animal que está com câncer, né, entendeu? Então aquilo não é contagioso, e por que eu vou sacrificar aquele animal? Mas existem algumas doenças virais e bacterianas em animais que é bastante perigosa, que a gente tem que pedir orientação realmente a quem entende do fato, que são os veterinários, entendeu? Qual foi outra questão que você disse sobre a glândula do timo nos animais? Então, veja só, os animais, eles possuem uma glândula do timo, mas é diferenciado do ser humano. Tá entendendo? A de vocês aí, o ser inteligente, espírito, precisa dela. Mas os animais têm o quê? Que a gente já estudou sobre isso, ponto de fixação. Os pontos de fixação que existem nos animais, a gente não pode considerar ele plexo, né? São milhões de pontos que segura o espírito dele ali, é diferente dos plexos. Entendi, doutora. No caso dessa doença do meu animal, ele não é transmissível para o homem, só para os outros cachorros também. Muito obrigada, doutora. Tem que ficar no isolamento, viu? Obrigada. Muita paz. Dando continuidade, a senhora Ana Beatriz, a sua pergunta, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos. Boa noite, Ana Beatriz. Eu queria saber como foi o equilibrado, ele percebeu os outros plexos. Aí a senhora estava falando sobre prevenir o aborto espontâneo aplicando o ectoplasma. Quais os sinais que a grávida dá para que eu possa saber se vai ocorrer o aborto espontâneo? Olha, o aborto espontâneo, localmente para frente, né? Seria o primeiro sinal, placenta prévia, o segundo sinal.
E o que a gente percebe também é que o plexo dela tem que girar no sentido horário durante a gestação até os 8 meses. 9 meses já vira o contrário. Mas no início da gestação, a gente percebe que o plexo dela está no sentido anti-horário. Então significa que aquela criança ela não vai sustentar, ela vai perder aquele bebê. Mas também são coisas que eu não posso falar com a gestante, que isso vai ferir muito elas, né? Então a gente vai fazer o tratamento calado, não pode falar, mas a gente sabe que a qualquer momento aquele bebê não vai sustentar. Certo, então sempre que tiver um sentido anti-horário, significa que o bebê pode chegar ao desencarne? Geralmente se sustenta não tem como sustentar. A outra situação é a contaminação de líquido amniótico, entendeu? Então vamos dizer, o marido bebe, esse é o grande problema, o marido bebe. Então o que acontece? A esposa em contato com o marido, essa irradiação abdominal dele vai passar para a barriguinha dela. O que é que vai ocorrer ali? Aquilo vai penetrar no líquido amniótico. Aquele menino ele vai ficar super estressado e muitas vezes vai apresentar queimadura na pele pelo fluido alcoólico. Então ele não vai se segurar, ele vai desencarnar. Certo, muito obrigada. Obrigado também. O senhor Mauro, a sua segunda pergunta, por favor, meu irmão. Seu Mauro, liga o microfone para a gente poder lhe ouvir, por favor. Vou passar para a seguinte, quando o seu Mauro retornar, a gente pede para ele fazer a pergunta. Então vou pedir para o nosso irmão Livaneide fazer a sua pergunta de número 1. Doutora Cristina, o feto pode ser contaminado dentro do ventre se a mãe frequenta ambientes com viciações, como bebida alcoólica, mesmo que ela não consuma essa bebida? Olha, Livanete, eu tá bom de vir aqui no domingo, vai ter muita novidade aqui. Porque eu tenho aqui mais de 160 tratamentos, certo? Então, eu tenho aqui gestando crianças autistas, e é impressionante os maridos rebeldes que vai beber dentro de casa ou fora de casa. Primeiro, a criança não ganha peso. É um problema sério delas mesmo. Outro fator, elas sentem que a criança está estressada, se mexe muito na barriga. E o tratamento espiritual já é para amenizar essa situação. Porque sem esse tratamento específico, essa criança não vem ao mundo de jeito nenhum. Não há possibilidade. E quando vem, vai ter sérios problemas auditivos, visuais e dificuldade também na fala. Porque todos esses plexos na formação, eles foram danificados pelas energias alcoólicas do pai. Então, para a gente entender que nós fazemos a nossa parte, mas o ser humano não faz dele. Isso é lamentável quando eu vejo uma criança sofrer, eu sinto muito. Então, tem pessoas aqui que dá preferência à bebida, não dá preferência à criança, não. E aquela criança ali é um médio, entendeu? Tem reação de vômito, fraqueza, não consegue dormir, dores de cabeça. Então, a gente explica tudo aos pais. Eles dão preferência mais à bebida do que ao filho. É uma pena, né? Obrigada, doutora. Obrigado também. A senhora Michele Macedo. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Michele. Sentimentos como ciúme e inveja podem adoecer quem emite
tanto quanto a pessoa para quem ele está dirigindo esses sentimentos, e quais os plexos podem ser afetados. O timo sofre alguma coisa com a emissão desses sentimentos? Olha, se você esquece teu ex, pelo amor de Deus. Ex só dá confusão. Entendeu? Então, o cruzamento de estado vibratório de fulano que está lá, que deixa seguir a vida dele, isso vai afetar o seu timo e todos os plexos. E às vezes existe até febre, que eu chamo febre fluídica, onde você não tem infecção nenhuma, mas sua temperatura está alterada pela vibração lá do ex. Então, essas mulheres adoecem à toa, deixa para lá. Para que está vibrando? Isso é troca de informações energéticas. E muitas que chegam aqui, eu observo que chegam debilitadas, situação emocional complicadíssima, e só há uma solução: esquecer e seguir tua vida. Pronto. O nosso irmão Mauro, sua pergunta, por gentileza. A minha pergunta é sobre a febre. A febre causada por infecções ou emocional. Se a gente colocar o algodão na glândula do timo, a febre baixa? Olha, é interessante que as médicas materiais que trabalham aqui, elas usam nos filhos. Sabe por quê, Mauro? Eu gosto que tudo se teste para saber se é verdade ou não. Tudo que vocês estão ouvindo aqui passou por experiência, para a gente primeiro aprovar. Então, seja emocional ou não, a glândula do timo, ela tem um controle térmico sobre o corpo. Então, tem criança que às vezes a mãe diz a mim: olha, doutor, ele estava com 38,5. Eu peguei um algodão úmidozinho e coloquei lá no timo. Então, isso é um depoimento de médicas. Veja só, médicas, pediatras. E o que aconteceu? Baixou para 35. Mas quando o algodão enxugou, voltou a subir de novo. Então, o que é que eu digo a elas? Mantém sempre o algodão úmido. Não deixa essa febre. Você dá uma medicaçãozinha passada por uma pediatra. Mas quando é um processo obsessivo, essa febre não baixa não, viu? Mesmo com o algodão no timo, ela persiste. O que é que a gente tem que fazer? Trazer a criança para aqui, evocar o espírito necessitado, destravar o timo, que ele volta à normalidade. A febre emocional é a mesma coisa. É a retenção da emoção energética sobre a região do tórax, que vai provocar o aquecimento do timo. Também resolve, viu, seu Mauro? Ótimo. Obrigado. Obrigado também. A nossa irmã Joana. Doutora Cristina, a senhora falou, né, que quando os plexos estão sobrecarregados pelo estresse e a queda de energia acontece, né, chegando até mesmo a causar doenças degenerativas. Aí, o que devemos fazer para estacionar de forma urgente essa situação, quando chega nesse ponto de causar essas doenças, como o câncer? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Uma plantação de maracujá ainda é pouco para vocês. Porque o negócio é sério. Eu vejo tanta gente estressada aqui. Paciente, eu fico olhando para ele. Eu digo: você é assim todo dia, é? Estou, então tá ruim, vai ver muito não. A situação é essa. Existe coisa que a gente deve se preocupar, né? Um filho sai, demora a chegar, é motivo de preocupação. Mas existe coisa que eu vou dizer, é desnecessária. Tem pessoas que acordam o dia e olham e fazem: por que está chovendo hoje? Porque Deus quer. É o que tu quer. Pelo amor de Deus. Aí o outro faz: eu não sei por que tanto calor. Porque Deus quer que tenha calor. Tem necessidade de estar estressando de calor. E isso você vai acabando com a sua imunidade. As mulheres, a contaminação de eletromagnetismo negativo em vocês é muito mais perigoso que nos homens. Se isso desce para a mama, aí tumores, né? Se isso desce para o útero, complicações degenerativas. Então, eu sei que a mulher ela tem muita tarefa hoje em dia, mas ela tem que saber dividir o que ela pode e o que ela não pode fazer. Porque se de repente ela achar
que pode fazer tudo e perder a saúde, não vai fazer nada. Não é verdade? Verdade. Obrigada. Obrigado também. Doutora Cristina, a gente chegou o nosso horário, né? Aí tem 3 pessoas que gostariam de fazer uma terceira pergunta. No caso, a gente teria mais 3 perguntas. Dá sim, dá para fazer. Dá. Então, a senhora Maria José, por gentileza, sua pergunta do número 3. Liga o microfone para a gente poder lhe ouvir. Na criança autista, quando essa glândula trava, pode trazer consequências mais graves, levando em conta suas limitações? Olha, na criança autista, a complicação maior é do hemisfério direito e esquerdo. Se acontece isso, ele vai perder o apetite quando é a glândula do timo. Mas eu me preocupo muito com a parte neurológica deles. Os ataques que alguns recebem obsessivos não é na glândula do timo. É impressionante, é no hemisfério cerebral. Eles perdem o controle realmente. Então, quando a gente evoca aquele espírito que estava ali perto, eles começam a ficar estáveis, eles começam a melhorar. Então, a preocupação nossa é mais no neurológico, né? No timo, não. Porque é interessante que o autista, a gente não vai encontrar timo ali fechado, não. Mas na parte neurológica está grande confusão, viu? Tá bom. Obrigada. A senhora Ana Marisa, a sua pergunta número 3, por favor. Doutora, basicamente acho que a Michelle fez. Para as pessoas que são tranquilas, mas vivem em relacionamentos opressores, sendo acusadas do que não faz, pessoas que vivem sendo xingadas, qual é as consequências assim para a glândula do timo? Olha, eu vou dizer uma coisa. Você só é feliz quando você se liberta de tudo que vem afligir a tua vida. As aflições emocionais levam você à depressão e muitas vezes até o suicídio. Existem coisas na vida que eu digo que não vale a pena. Principalmente alguém gritando no seu ouvido, lhe acusando de algo que você não fez. Se já chegou a esse nível, Deus compreende que cada um tem que tomar o seu destino. Mas ninguém pode, de nenhuma forma, submeter outros a tantas humilhações emocionais. Obrigada, doutora. Obrigado. Para finalizar, doutora, a senhora Maria Clara tem uma pergunta, aí depois a senhora pode fazer as considerações finais e a prece. Vamos lá, Maria Clara. Doutora, deixa eu deixar. Teve 2 situações que vem acontecendo comigo, que parece que está se tornando bem comum, e é o fato de que eu acho que eu sei qual a resposta que a senhora vai dar, mas teve 2 situações, e uma delas foi quando eu estava em Aracaju, que eu estava numa lanchonete, e na lanchonete ao lado tinham muitas pessoas bebendo, e algumas fumando também. E eu acabei me sentindo muito mal, mas eu consegui controlar dessa vez. Só que na primeira vez que isso aconteceu, eu estava em um mercado e também tinha uma pessoa bebendo. Então ela estava claramente ela estava muito bêbada, ela estava arrastada, estava muito esquisita. E minha mãe estava comigo e eu me afastei para longe, mas eu quase desmaiei, basicamente. Eu me senti muito pior do que a segunda vez. Eu consegui controlar, eu me senti muito mal. E eu queria saber se Olha, veja só, os médios que têm uma hipersensibilidade mediúnica, esses prédios estão muito ativos. Então eu recomendo, se vai sair, coloca o eletrodozinho no timo, porque ele distribui as cargas. O que Maria Clara levou
com uma carga centralizada. Isso, quando pega no timo, sem eletrodo, não tem como distribuir. Aí vai para o baço, enjoo, entendeu? Aí daqui a pouco não gasta, reação de vômito. Então, isso é muito rápido. O eletrodo que a gente utiliza no timo, na absorção, letra A na pele, então a gente usa isso muito para a parte externa. Trabalhadores que trabalham em locais, que têm aglomeração, que está em desenvolvimento da medulidade. Então eu indico geralmente isso lá fora. Aí isso, Maria Clara, deixa de existir você fazendo isso, viu? Eletrodozinho no timo. Tá certo. Obrigada. Obrigado também. Pai de infinita bondade, de joelho espiritualmente a teus pés, Senhor, ofertando os nossos corações a serviço do teu trabalho, a serviço, Senhor, do teu amor. Que os anjos de guarda de todos os participantes desse estudo se dirigam a seus lares, trazendo paz e harmonia a todos os familiares dos nossos irmãos. Pedimos a ti, Senhor, e a Maria Santíssima, que todos eles sejam abrigados com teu manto de amor e de compreensão espiritual. Em teu nome, Senhor, damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.